Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Eis que conceberás e darás à luz a um filho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem, prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi. E o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na sua velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor vai entrar, é o Rei glorioso. O Senhor vai entrar, é o Rei glorioso. Meus irmãos, eu poderia dizer que o tema da nossa celebração de hoje é exatamente o que está escrito aqui no Evangelho, que para Deus não há nada impossível. Nós vemos na primeira leitura um caso de uma mulher estéril que dá luz pelo poder de Deus. Na leitura do Evangelho nós temos uma mulher estéril que também dá luz ao poder de Deus. E temos uma virgem, Maria, que também dá luz pelo poder de Deus. A primeira leitura é tirada do profeta Isaías. Nós estamos aqui naquilo que nós chamamos de primeiro Isaías. O livro de Isaías ele é dividido em 3. Do capítulo 1 até o capítulo 40, nós temos o primeiro Isaías, o proto-Isaías. Do capítulo 41 até o 55, nós temos o Deutero-Isaías, o segundo Isaías.
E do capítulo 56 até o último, que é o 66, nós temos o trito Isaías, ou terceiro Isaías. Esse livro do profeta Isaías, ele foi escrito dentro de um período chamado exílio da Babilônia. O exílio da Babilônia, ele aconteceu por volta do ano 787, alguns falam 789, porque tivemos o primeiro exílio e depois um segundo exílio. Mas do ano 789 até o ano, do ano 589 até o ano 538. Nesse período nós tivemos o exílio da Babilônia. Nabucodonosor entrou, pegou primeiro os poderosos, o exército, os ricos, os que mandavam na cidade e deportou para a Babilônia. Deixou ali o povo. Deixou ali também uma pessoa responsável para cuidar do povo. Mas essa pessoa que ele deixou para cuidar do povo, colocou o povo contra ele, contra Nabucodonosor. E então Nabucodonosor veio, pegou todo aquele povo numa segunda deportação e mandou para a Babilônia. Destruiu o templo de Jerusalém e trouxe para Jerusalém um povo pagão de uma terra chamada Cusi. Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Porque o povo se distanciou de Deus. Porque o povo não colocava mais em prática a lei de Moisés. Porque o povo estava adorando os ídolos. E quando você adora os ídolos, é como uma prostituição, um adultério. É como a esposa que deixa o marido, ou o marido que deixa a esposa e vai atrás de outra. Você deixou Deus, que supostamente é seu marido, e você foi atrás de outro esposo, você foi atrás de Baal, que inclusive em português significa esposo, marido ou moscas, vamos dizer assim. Aqui Isaías escreve uma mensagem. E ele escreve no começo ainda, até antes do exílio, porque Acás, ele é um rei da época de 736 a.C. Como eu falei para vocês, o exílio aconteceu no ano 589. Aqui, Acás, ele é um rei de Judá. Para vocês terem ideia, a Terra Santa a gente divide no meio. Na parte de cima nós chamamos de Israel. E do meio para baixo a gente chama de Judá. Do meio para cima, Israel é onde nós temos Nazaré, o Mar da Galileia, Caná da Galileia, Monte das Bem-aventuranças. E do meio para baixo a gente praticamente só tem Judá, onde tem Jerusalém. Mas pertinho de Jerusalém nós temos Belém, fica a 11 quilômetros mais para o sul. Temos Betânia, temos Emaús, temos Hebrom, que era a terra de Abraão. Mas tudo ficaria em Judá. Judá é como se fosse uma região grande. E em Judá ficava a cidade de Jerusalém, que era o centro da fé, porque em Jerusalém estava o templo, que era o ponto nevrálgico de toda a fé judaica. De repente, no ano 736, Acás está ali e ele recebe a visita de um profeta chamado Natã. E Natã diz para ele não se preocupar, porque o reino dele não ia ser destruído, o reino dele não ia sucumbir. Mas aconteceu que Senaqueribe entrou no ano 722 em Israel. Ele era o rei da Assíria e ele destruiu toda a Assíria. Todos os israelitas do norte, Senaqueribe transformou em escravo. Depois veio Assuero, Assurbanipal, e todos eles foram mantendo aquele povo, deixando aquele povo na pura escravidão e destruindo as terras de Israel. Como Acás estava no sul, Acás começou a ficar com medo.
E o medo dele começou a levar a ter dúvida e desconfiança de Javé, o Deus de Judá, o Deus do templo. Quando você começa a ter dúvida, se você for rei, você passa essa dúvida, essa insegurança para todo o povo. E é quando Isaías aparece e diz assim: por causa do seu medo, por causa da sua insegurança, o seu reino não vai ser mais uma herança do Messias. O seu reino agora vai ser uma herança de Emanuel. Enquanto você tiver medo, você não vai ser mais descendente de Davi. Como estava escrito, como todo o povo esperava, que um descendente de Davi ia dirigir o reino. Ele seria o Messias. É da linhagem de Davi que é o Messias. Mas como a casa estava com medo, estava desconfiando de Deus. Veja, Isaías ainda diz: Deus quer te dar um sinal para você crer. E essa palavra sinal em hebraico é ot, que não é um sinal mágico, mas é um sinal que vem da parte de Deus mesmo. É uma ação de Deus, não é uma magia, não é uma fantasia. Mas ele disse: não, eu não quero um sinal de Deus. Eu não vou tentar Deus. Só que ele estava com medo, ele estava desconfiado, porque ele viu Israel inteiro sucumbir. Agora ele dizia: esse rei Assuero, esse rei da Assíria vai entrar aqui, vai detonar todo o sul, vai detonar toda Judá. E foi quando Isaías disse: se você continuar com esse medo, a sua descendência não vai ser a descendência de Davi. A sua descendência vai ser a descendência de Emanuel. A palavra Emanuel do hebraico significa Deus no nosso meio. Mas esse Deus no nosso meio não seria o Messias Jesus Cristo. Seria até um enviado de Deus, porque Deus não vai colocar qualquer um ali como rei, mas vai ser bem mais fraquinho. Não vai vir com a potência do Messias, não vai vir para libertar, não vai vir para chacoalhar os quatro cantos. Talvez esse Emanuel fosse o filho do profeta Isaías. Talvez esse Emanuel fosse até o filho do rei Acabe. Mas era uma figura muito mais assim, fraca, não muito marcante como Jesus Cristo. Depois, é claro, se você começar a ler todo o texto, nós fazemos hoje uma leitura cristológica, e como esse texto não deixa claro se o Emanuel é filho de Isaías, ou é filho de Acás, ou é filho de Acabe, ou é filho de... Não, ali não fala de quem ele é filho, só diz que uma virgem vai dar à luz e o filho vai se chamar Emanuel. Então hoje, nós fazemos uma leitura cristológica, como não se sabe quem é o pai, quem é essa mãe, a gente compara esse Emanuel a Jesus Cristo. E dizemos que esta virgem, que o livro de Isaías está dizendo, só pode ser a Virgem Maria. Existe essa interpretação que eu falei, que é uma interpretação messiânica, onde eles dizem: não, aí está falando de Nossa Senhora, aí está falando de Jesus Cristo, Emanuel é Jesus. E outros dizem: não, essa é uma interpretação imediatista. Ali Deus está dizendo que se Acás não acreditar de verdade, o reino dele não vai ser o reino do Messias. O reino dele vai ser o reino de Emanuel, que não é da linhagem de Davi. Nós temos que acreditar e ter essa fé. Mas o que chama a atenção na primeira leitura é exatamente essa mulher virgem. Essa mulher virgem que não pode ter um nenê,
é uma mulher estéril e que ela só vai poder ficar grávida pelo poder de Deus. E aí nós entramos no Evangelho. Esse Evangelho, ele é maravilhoso. Para mim foi um presente de Deus ter um Evangelho desse no dia de hoje. Onde nós temos aqui a apresentação de Isabel como uma mulher estéril. O anjo é enviado para Nazaré e ele vai conversar com Maria. Deus escolheu Maria para ser a mãe do Senhor, mas ela não era obrigada a ser a mãe do Senhor. Então Deus mandou Gabriel, tipo assim, vai lá e conversa com ela e pergunta para ela se ela aceita. Deus escolheu Maria e preparou Maria para ser a mãe do Senhor, mas não obrigou. E lá foi Gabriel. Gabriel foi como mensageiro para conversar com Maria. Claro que Deus conhece o presente, o passado e o futuro. Deus é onipresente, Deus é onisciente. Ele sabia o que estava para vir, mas ele queria escutar da boca de Maria. Os arcanjos, os querubins, os serafins, os anjos, estavam todos ali à espreita. Todos eles estavam como que numa grande multidão, tentando ouvir o que Maria ia dizer para Gabriel. E quando Gabriel chega, ele se aproxima daquela moça simples, muito simples, mas que desde o ventre da mãe foi feita rainha. E porque ela é simples e foi feita rainha, Gabriel, que é arcanjo, que é príncipe, Gabriel faz uma saudação de rainha. Quando Gabriel chega e diz, Haire que haritomene hokirios metasu. Haire, que nós falamos, Ave, colocamos o nome dela, Maria, Ave Maria. Essa palavra ave em grego, haire, alguns falam kaire, mas o certo é haire. É uma saudação que era feita para reis, imperadores, governadores. Não era qualquer um que a gente encontrava na rua e dizia ave. Nós dizíamos sim, ave César. Porque ele era o rei, porque ele era o imperador. Essa saudação é como, por exemplo, eu não posso chamar o Papa de senhor. Eu não posso chamar o Papa de você. Eu não posso chamar o Papa de excelência. Eu não posso chamar o Papa de eminência. Existe um pronome no português. E quando eu conversar com o Papa, eu só posso usar esse pronome. Vossa Santidade. Vossa Santidade, Sumo Pontífice. É só para o Papa que nós usamos isso. Eu não vou chegar num padre, até mesmo num bispo, chamar de Vossa Santidade, porque ele vai achar que eu estou sendo irônico com ele. Não, Vossa Santidade é o Papa, é um pronome que a gente usa só para o Papa. Quando você usa a palavra ave, é um pronome que você usa só para o rei, só para o imperador. E aqui o príncipe do céu, Gabriel, se aproxima daquela mulher simples. Provavelmente ele faz uma reverência. E ele diz, Ave, haire, keharitomene. A palavra keharitomene é um verbo. Se eu tivesse aqui uma lousa, eu pegaria que, separaria, de harito, é uma outra palavra que é o verbo, e a palavra mene, uma outra palavra. Harito significa aquele que está transbordando da graça. Está transbordando, não está cabendo nele. Não está transbordando simplesmente porque está caindo água aqui
eu enchi o copo e o copo começa a transbordar. Não. Está transbordando porque existe uma fonte no interior e daquela fonte está vindo, brotando água, que acaba enchendo todo o copo. E daquela fonte transborda o copo e começa a escorrer. Talvez você dissesse, mas não é possível isso. Porque Maria não tem uma fonte. Maria não é fonte. A graça que vem para Maria, ela vem de Deus. Mas a palavra charito, ela vai dizer que não. É como se a fonte fosse, por exemplo, o coração de Maria. Vamos supor que do coração de Maria só começasse a sair água. E aí transborda aquele copo, que ela está dentro de um copo. Aquele copo transborda e começa a vazar a água pelo copo afora. Mas essa água não está vindo de fora. Essa água está brotando dela. Ela é a fonte. A palavra charito, cheia de graça, é um verbo que está no perfeito. Por isso que tem esse que antes, que, charito. Esse que mostra que é um perfeito. O tempo perfeito, até no português, é aquele verbo no passado, que diz o quê? Que a ação está completa. Ela começou e terminou de forma perfeita. É isso que é o verbo perfeito. Significa que a ação começou e terminou de uma forma perfeita. Só que ele não é só um verbo perfeito. Ele é um verbo que está sendo usado no particípio perfeito. Particípio perfeito é um verbo que diz o seguinte: quando o anjo falou para ela que ela era cheia de graça, quando ele falou, ela já era antes dele ter falado. Ela já era cheia de graça. O particípio diz o seguinte: é uma coisa que começou no passado, se tornou completo nela, ainda não parou, ainda não acabou. E quando o anjo falou, ela já era cheia, ela já era transbordante. Ela não ficou transbordando de graça depois que o anjo falou. Ela já transbordava quando o anjo falou. Esse verbo no grego, ele é maravilhoso, porque ele vai trazer essa dimensão de Maria para nós. Por isso que depois a igreja vai dizer que Maria já é imaculada desde a sua concepção. O que quer dizer que Maria é imaculada? Você sabe que para uma mulher ficar grávida, o homem solta dentro da mulher milhões e milhões de espermatozoides. Esses milhões de espermatozoides, eles estão numa corrida. E eles começam a correr na direção do óvulo. Nem sempre o primeiro que chega ganha. Porque às vezes o primeiro que chega tão cansado, mas tão cansado, que ele não consegue aquela velocidade boa para mergulhar no óvulo. Às vezes ele está tão cansadinho, que ele chega muito devagar. E quando ele bate no óvulo, é como uma borracha, ele bate no óvulo e cai. E o outro que vem atrás, se vier mais embalado, o outro entra. Mas dos milhões de espermatozoides, um só entra. Quando o espermatozoide entra no óvulo, isso é concepção. Naquele momento, Deus cria a alma da pessoa. Quando nós falamos Imaculada Conceição, o que a gente quer dizer? A mãe de Maria era estéril. Ana já era velhinha e não conseguia engravidar. Mas Deus tinha um plano por causa do nascimento de Jesus Cristo. Deus fez então um milagre. A mãe de Maria foi curada.
da esterilidade. Pelo plano de Deus, de repente, Joaquim estava com Maria. Deus curou a esterilidade de Maria. E no momento, de Ana, naquele momento que Deus cura a esterilidade de Ana, o espermatozoide entra e fecunda o óvulo de Ana. Quando o espermatozoide fecunda o óvulo, Deus ali cria a alma de Maria. Mas na hora que ele cria a alma de Maria, Deus perdoa o pecado original de Maria. Meus irmãos, é isso que é o dogma da Imaculada Conceição. É exatamente, não está escrito na Bíblia, mas o nosso Deus não é o Deus do impossível. Porque se Maria tivesse pecado, Jesus teria nascido com pecado. E Jesus não poderia ter nascido com pecado original, porque se Jesus tivesse pecado, como que ele iria salvar a humanidade? Ele não podia ter nascido com pecado original. Mas aqui Deus manda Gabriel, e Gabriel vai falar então com Maria, e ali, neste verbo, Gabriel já está dizendo que Maria já é uma escolhida. Quando ele falou com ela, que ela era cheia de graça, ela já era cheia de graça desde o nascimento. Ela já era cheia de graça desde quando se tornou imaculada. É a concretização deste verbo na vida de Maria e no dogma da igreja de 1950, da Imaculada Conceição. Mas ali chega o anjo. É engraçado que para José o anjo não aparece. O anjo vai aparecer para José apenas em sonho. Mas para Maria, Gabriel aparece. E quando Gabriel aparece como uma bola de luz, Maria poderia ter se ajoelhado. Maria talvez não tivesse olhado no rosto dele. Mas Gabriel se abaixa e diz: Haire, ave, cheia de graça, Javé está contigo. Quando o anjo falou isso, o diabo levantou as duas orelhas e ficou com o chifre em pé. Mas o que está acontecendo aqui? E o anjo disse para Maria que ela teria um filho e que esse filho se chamaria Jesus Cristo. Olha que interessante o que diz a Bíblia. No Evangelho, está escrito, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. A palavra Jesus é grega, em hebraico nós temos Yeshua. O que significa Yeshua? Ou Yeshua, como alguns falam. Significa Javé salva. Mas olha o que diz aqui o Evangelho. A quem porás o nome de Jesus? O que significa Jesus? Ele será grande. Será chamado Filho do Altíssimo. Javé, teu Deus, lhe dará o trono do seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Tudo isso que eu falei é como se fosse o significado da palavra Yeshua. Não só Javé salva, mas é tudo isso que eu falei. Tudo isso que eu falei não é um ser humano qualquer. Nós temos aí alguns muçulmanos, até o Alcorão, acredita que Jesus é o Messias. Mas ele é o Messias, mas não é Deus. Para os judeus, Jesus nem Messias é. Jesus é um homem muito sábio, muito inteligente, mas não é o Messias. Nós temos algumas pessoas que dizem que Jesus nem Deus é. Se você pegar, por exemplo, os testemunhas de Jeová, os espíritas, para eles Jesus nem Deus é. Se vocês pegarem os messiânicos, os sionitas,
alguns sabatistas, eles vão dizer, não, Jesus não é o Messias. Outros vão dizer, Jesus, além de ser o Messias, Ele é Deus. E quando você escuta aqui o anjo Gabriel falar de Jesus, Ele será grande. Bem, isso qualquer imperador pode ser. Será chamado Filho do Altíssimo. Bem, aqui, tudo bem que os faraós achavam que eles eram deuses. Os imperadores de Roma também achavam que eles eram deuses. Mas aqui é Gabriel que está falando. Não é Jesus que está se sentindo. Javé, teu Deus, lhe dará o trono de seu pai Davi. É no filho de Maria que a promessa vai se cumprir. Ele reinará, não é por 5 anos, não é por 10 anos. Ele reinará para sempre. Se ele reinará para sempre, se ele é filho do Altíssimo, Gabriel está dizendo que Jesus é Deus. Sobre os descendentes de Jacó ele reinará para sempre, e o seu reino não terá fim. Aí Maria, com a simplicidade dela, ela vai fazer uma pergunta para o anjo. Como que eu vou ficar grávida se eu não tive relação sexual com nenhum homem? Não é dessa forma que está escrito no Evangelho. No Evangelho aqui está escrito, como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? Mas esse verbo conheço, em grego, é no sentido de, como que eu vou ficar grávida se eu não fiz sexo com nenhum homem? Mais uma vez Maria está dizendo que ela é virgem. E olha a resposta do anjo. O Espírito virá sobre ti. Esta frase ela é fenomenal. Porque no Antigo Testamento, eles estavam levando a Arca da Aliança dentro de uma tenda. Eles estavam saindo do Egito, passaram pelo Mar dos Juncos, o Mar Vermelho a pé enxuto. No Mar Vermelho, o faraó, seus cavalos e cavaleiros morreram afogados. O homem mais poderoso do universo e o exército mais forte do mundo morreu afogado nas mãos do Deus de Israel. Agora Deus leva aquele povo, era um agrupamento de gente para o Monte Sinai. E no Monte Sinai Deus dá os 10 mandamentos. Quando Deus dá os 10 mandamentos, Ele transforma aquele agrupamento de gente em nação. Nação é um grupo de pessoas que tem uma constituição. Quando você tem uma lei, quando você tem uma constituição, você deixa de ser uma tribo qualquer, você deixa de ser um grupo qualquer e você se torna uma nação. Agora, com a lei de Deus, aquele povo se torna a nação de Deus. E Deus cuida desse povo. Deus abençoa esse povo. E Deus está à frente desse povo. Deus faz uma berite, Deus faz uma aliança com esse povo, uma berite de fidelidade. Eu serei o teu Deus e vós sereis o meu povo. A única coisa que Deus pede é fidelidade. Agora Deus manda Gabriel, e Gabriel está ali para perguntar se ela aceita ou não aceita ser a mãe do Salvador. E está o céu todo parado, esperando na expectativa da resposta daquela mulher. E o anjo está dizendo que Maria e a Arca da Aliança é a mesma coisa. Porque a arca ia caminhando, depois que o povo saiu do Monte Sinai, estava indo em direção à Terra Prometida, e eles levaram muitos anos para atravessar até chegar à Terra Prometida. Era uma tenda, eles paravam,
E quando Deus queria falar com o povo, uma nuvem do céu descia em cima da tenda aonde estava a Arca da Aliança. Quando essa nuvem aparecia e ela descia sobre a tenda, havia manifestação de Deus ali. E isso passou a se chamar Shekinah. Shekinah, em hebraico, significa a manifestação de Deus ali, na tenda, em cima da tenda, em cima da Arca da Aliança. Era quando Deus se manifestava para falar com o teu povo. Agora preste atenção no que o anjo fala para Maria. O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Isso significa que Maria se torna a arca da verdadeira aliança. Na Arca da Aliança se guardava 2 tábuas de pedra, onde Deus escreveu os 10 mandamentos com o dedo dele. Tinha um pouquinho do maná que Deus mandava do céu para aquele povo comer. E tinha aquela vara que estava na mão de Moisés, que ele tocou no mar dos juncos, no mar vermelho, e o mar vermelho se abriu para o povo atravessar, e depois ele tocou de novo, e o mar fechou, e o faraó com seus cavalos e cavaleiros morreram afogados. Essas 3 coisas estavam dentro da arca. Ali, na tampa da arca, tinha 2 querubins de ouro, e a Bíblia diz que de cima da tampa, do meio das 2 imagens de ouro, Deus deu todos os mandamentos para o povo de Israel. Nós conhecemos os 10 mandamentos, mas o povo de Israel tem 613 mitzvot, 613 leis. E todas as leis foram dadas para o povo do meio dos 2 querubins de ouro que estão na Arca da Aliança. Por isso que acontecia Shekinah, aquela nuvem que descia sobre aquela tenda, e a glória de Deus tomava conta de tudo. Agora está Maria. O que está dentro de Maria? Dentro de Maria está o útero dela, preparado por Deus, porque Maria foi preparada desde o nascimento. Lembra que eu falei da Imaculada Conceição? Maria não sabia o que estava para acontecer com ela, mas a sombra do Altíssimo, Altíssimo em hebraico, El Shaddai, a sombra de El Shaddai desceu sobre Maria pelo Espírito Santo. E Maria ficou completamente transbordante, completamente repleta do poder da cáris de Deus. E engravidou. Deus engravidou uma simples mulher chamada Maria. Engravidou por amor a nós. Por mais que isso cheire mitologia grega, para nós foi realidade. Porque o nosso Deus não é um Deus da mitologia grega. O nosso Deus é um Deus real. O nosso Deus é um Deus verdadeiro. O nosso Deus é o Deus do impossível. E isso Ele pôde fazer. Deus pôde deixar Maria grávida pela Shekinah, manifestação do Espírito Santo na vida dela, no corpo dela, e Maria agora é mãe. Maria agora é mãe. Mas o anjo continua. O menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Mais uma vez Gabriel está falando que o filho que vai nascer dela é Deus. Depois ele diz, Isabel, tua parenta, concebeu, ou seja, está grávida, na velhice. E já é o 6º mês que ela, aquela que era considerada estéril, engravidou. E eu quero agora, antes de terminar, fazer um paralelo de Maria com Isabel. Eu já falei que Ana, a mãe de Maria, era estéril. E Deus curou a esterilidade de Ana.
E ela ficou grávida de Maria. Agora nós temos Isabel e nós temos Maria. Isabel era como Ana. Isabel também era estéril. A Bíblia não fala que Maria era estéril. A Bíblia fala que Maria era virgem. Mas não diz que ela era estéril. Ana deveria ter mais ou menos uns 60 anos. Não podia engravidar. Deus toca em Isabel e ela engravida do marido, Zacarias. Por que o anjo falou? Já é o 6º mês que ela está grávida. Maria então pensou, daqui a 3 meses, nasce o meu primo. E Isabel, tão velhinha, eu vou até a casa de Isabel e vou ajudar no parto. Então Maria foi para a casa de Isabel. Eu estive lá esse ano, um lugarejo de Belém chamado Encarem. E ali, quando Maria estava completando 3 meses de gravidez, João Batista nasce. E João Batista nasceu perfeito. Isabel não morreu, porque era plano de Deus que João Batista nascesse primeiro para preparar o caminho do Senhor. E sabe por que Isabel não morreu? Sabe por que ela não teve hemorragia? Sabe por que deu tudo certo? Sabe por que foi perfeito o parto de João Batista? Porque quem foi a parteira foi Maria. João Batista nasceu pelas mãos de Nossa Senhora. E assim que nasceu, Maria voltou para casa. Isabel estava forte e podia dar mamar e cuidar de João Batista. Depois de tudo isso, meus irmãos, qual foi a resposta de Maria? Bem, Maria tinha que dizer sim ou não. E depois de tudo isso que ela escutou, depois de tudo isso que ela conversou com o anjo, ela deu uma resposta maravilhosa, ela deu uma resposta super criativa. Eis aqui a escrava de Javé, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E quando Maria deu essa resposta, esse sim, os anjos se abraçaram, os anjos, arcanjos e querubins se abraçaram, e foi uma grande festa no céu, uma grande alegria, uma grande festa de salvação. Porque a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há uma festa no céu. Agora, com o sim de Maria, o céu estava em festa, numa grande festa, porque agora, através do sim de Maria, toda a humanidade poderia ser salva. E foi. Quando Maria disse, eis aqui a escrava de Javé, faça-se em mim segundo a vossa palavra, houve um terremoto no inferno, porque a partir daquele momento, o diabo entendeu, fui derrotado. Eu fui derrotado. Perdi a batalha. Meus irmãos, quando nós rezamos, Ave Maria, cheia de graça, o diabo não fica perto, porque ele lembra daquele dia que o Gabriel falou isso para Maria. Ele lembra daquele dia que o inferno estremeceu. Ele lembra daquele dia que a condenação eterna, que a derrota eterna dele foi assinada pelo sim de Maria. E ele não suporta esta mulher, ele não fica perto desta mulher. Uma das armas poderosas que Deus nos deu, através do anjo Gabriel, para vencermos a tentação, para vencermos o diabo, é a oração da Ave Maria. Guarda isso no seu coração, não se esqueça disso. Quando você estiver na pior, quando você estiver com vontade de usar maconha, quando você estiver com vontade de beber e encher a cara, quando você estiver com vontade de trair sua esposa, quando você estiver com vontade de roubar, de enganar, de mentir, de ludibriar, diga, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, que o diabo sai de perto.
E é o que nós vamos fazer agora. Eu quero convidar todos que fiquemos de pé. E vamos saudar Maria com a oração que Gabriel nos ensinou. Pelo menos parte dela, não é? A outra parte foi ensinada por Isabel. E a outra parte pela igreja, a esposa de Jesus Cristo. Ave Maria. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.